O Cloud acabou de lançar esse Conselheiro Estratégia, que é uma ferramenta dentro do Cloud Code ou da API que deixa agentes menos inteligentes consultarem agentes mais inteligentes. Então, por exemplo, o Sonnet com o Opus ou o Raico com o Sonnet ou o Opus, para pegar a informação de como agir em certa situação e tudo mais. Então ele funciona aqui mais ou menos assim. Você tem o executor, que é seu agente principal, e ele vai chamar com uma chamada de ferramenta aqui o advisor. Nesse caso aqui ele está mostrando aqui um Sonnet chamando o Opus para pedir um conselho. Aí ele manda e o Opus, o Sonnet executa. E utilizando essa estratégia eles mostram aqui que eles conseguiram melhorar algumas coisas. Então, por exemplo, esse benchmark de software development, eles melhoraram de 72% do Sonnet para 74,8%. Então, 2% que aumentou e eles conseguiram reduzir o custo ainda. Então, não só aumentou o score, mas eles conseguiram reduzir o custo, usando o Sonnet mais o Opus. E aí eles mostram mais alguns exemplos aqui de usar o Sonnet 4.6 com o Opus, também melhora algumas outras questões aqui, por exemplo, a Agentic Search e Terminal Coding também, e reduzindo o custo também nesses casos. E eles testaram também com o Raico. Com o Raico o custo não reduziu, mas melhorou muito a performance dos resultados. E eles ensinam como utilizar aqui. Eu vou mostrar como utilizar no Cloud Code. Aqui eles mostram como usar na API deles. E esse não é um conceito novo, ele já é um conceito meio que já utilizado várias vezes, que é essa consulta, né, de um agente especializado. Então, eu diria que seria algo similar ao que a gente tem de times de agentes. É claro que não é um subagente nem nada do tipo, é só uma ferramenta, então é mais simplificado e mais integrado com o workflow. Mas se a gente pensar que tem um time de agentes onde o orquestrador chama certos agentes específicos para fazerem tarefas específicas, isso já foi usado. Então, você pega um agente mais comum para chamar um agente mais inteligente para executar uma tarefa mais específica. Então não é algo tão novo assim, mas é algo que não é 100% integrado com o workflow de todo mundo. Então se você integrar isso no workflow de código, por exemplo, ou qualquer outra atividade, você consegue ter resultados melhores constantemente. Então se a gente vem aqui no VS Code, eu posso, por exemplo, iniciar o Cloud Code aqui, eu vou ter a opção aqui de usar o /advisor. Então, se eu der o /advisor, eu vou ter aqui esse advisor tool. Eu posso escolher no advisor, que é o que eu estou agora, ou escolher o Sonnet ou o Opus para ser o advisor. Escolher o Opus nesse caso, e aí pronto, ele já está funcionando, ele vai consultar o Opus para algumas atividades. E eu vou rodar uma demo aqui com 4 exemplos, 2 vão ser com Raico, um com um prompt bem específico, outro com um prompt bem genérico, e outra com Raico mais o Opus no mesmo jeito. Prompt específico, prompt bem genérico. Que aí a gente consegue ver os resultados, tanto de prompting como de como o Opus consegue ajudar esse agente a desenvolver resultados melhores. Então vamos iniciar aqui. Então eu estou com todos prontos aqui. Então eu configurei o prompt dentro do cloud.md. Então tá aqui o primeiro prompt, que é um prompt bem simplesinho, falando da landing page aqui. E o segundo prompt seria esse daqui com as pastas mais prompt, que é um prompt bem específico aqui, falando o que tem que ter na landing page e tudo mais. Então ele vai seguir e vai fazer cada um desses. Então a gente pode ver aqui que o prompt mais simplificado deu o resultado já. Então foram resultados bem mais rápidos. E o prompt mais específico ainda está demorando um pouquinho para ele desenvolver isso daqui. Então se a gente vier aqui e abrir. Então abrir aqui todos para a gente comparar os resultados. E dá para ver logo de cara aqui que o Raico ele não conseguiu fazer a página muito bem. Ele só escreveu isso aqui. E o final ficou tudo sem nada, ficou tudo em branco. Então ele claramente não conseguiu fazer a página muito bem. E essa era que ele tinha liberdade dele fazer a maior parte das coisas. Então era só um outline do que era para ele fazer e ele não conseguiu fazer muito bem. E aí com o Raico com o Opus, ele até que conseguiu fazer. Então ficou até que legalzinho. Algumas imagens falharam. Mas ele fez aqui e tal, tudo mais. E é claro que às vezes a imagem também não faz muito sentido. Às vezes falha a imagem. Mas no geral ele conseguiu gerar aqui a página. Então pouquinho melhor que o Raico sozinho. E com o prompt, deixa eu ver, o Raico com o prompt. Então ele fez essa página aqui. Dá para ver que tem algumas falhas. Então isso aqui está descentralizado. Aqui ficou legal e tudo mais. Aqui também tem uma falhazinha aqui. Então isso aqui ficou
Ficou legal, tem uma falhazinha aqui, mas é pouca coisa. Isso aqui também tá sem imagem, tá só com um asset que ele mesmo criou. E aqui também tá falhando um pouquinho. Esse daqui é só o Raikou com um prompt muito detalhado. E se a gente olhar o Raikou com o Opus e o prompt, a gente viu que ficou até um pouco pior do que o Raikou sozinho com o prompt. Então, e aqui bugou tudo essa seção aqui que era para ser igual lá no outro que o Raikou sozinho fez, que é essa seção aqui. Isso aqui também não ficou bom. Esse aqui ele conseguiu acertar. Então, assim, a maior oportunidade que você tem usando esse advisor seria usando, tendo certa liberdade para o agente, então não necessariamente um prompt muito específico para fazer tarefas específicas, seria realmente para desenvolvimento, ou então alguma coisa que você tem que pensar e tudo mais, não necessariamente tarefas repetidas, você tem um system prompt específico ou um workflow. Eu rodei também esse mesmo exemplo usando o chat aqui do Cloud, usando o Sonnet 4.6, e o Sonnet ele conseguiu fazer sem problema nenhum, mesmo sem consultar o Opus, né? Então, eu sei que tem algumas imagens falhando aqui, mas no geral ficou muito melhor do que os outros. Então, não substitui o Sonnet, por exemplo, você não pode chegar e usar o Raikou no lugar do Sonnet, mas se você quiser usar para tarefas específicas o Sonnet mais o Opus, eu acho que seria a melhor opção. Mas com certeza, se tiver uma ferramenta dessa que te permite você orquestrar tarefas específicas com outros modelos, por exemplo, o Google, da Gemini e tudo mais, eu acho que seria muito interessante, então, você poder misturar os agentes, usar um agente específico para criar site, por exemplo, o Gemini 3.1 é muito bom para criar site, de landing page e tudo mais. Então esse é um conceito que pode ser expandido até para, por exemplo, você usar uma IA local que pode consultar uma IA mais potente na nuvem, ou então uma IA que está gratuita consultando uma IA paga para alguma coisa mais específica. Então, realmente tem bastante potencial e tem muito a ser explorado ainda. Então, espero que vocês tenham entendido como é que funciona. Espero que vocês aproveitem para como usar essa nova ferramenta aí do Cloud Code.